Olá, bom dia, turma! Vamos continuar com as nossas atividades da disciplina e hoje vamos iniciar a unidade 7 do livro de vocês, que tem como título Story Time, certo? Aqui aos amantes de história, chegou a hora de falar um pouco sobre a história, certo? E na página 72, como o título já diz, Story Time, o tema diz assim, Connecting Things in a New Way. Então, conectando coisas de uma nova forma. Então, vocês vão ler aqui um texto que vai falar um pouco sobre a história, certo? E aí, quem gosta de história, quem gosta de ler, vamos falar um pouco nesse capítulo sobre isso, sobre essa parte, tanto da leitura como também da história, de alguns personagens que fizeram história no decorrer do tempo. E aí esse texto ele vai falar um pouco sobre Fahrenheit 451, ou Fahrenheit 451, ok? Então esse texto diz assim, Fahrenheit 451 is a novel by Ray Bradbury. It presents a vision of a future American society. The book is about Guy Mountain, a firefighter who does not put out fires. He starts them. Guy burns books. He lives in a city of the future where the government prohibits books because it thinks they are dangerous. The title of the novel is Fahrenheit 41 because this is the temperature at which paper burns. Então, pessoal, diante do que foi lido nesse primeiro parágrafo, e de acordo com o título desse texto, ele é um livro que o autor dele é Guy Mountain. Ele é o quê? Ele é um bombeiro que vai falar um pouco sobre a temperatura do fogo, certo? A temperatura para queimar papel. E aí essa temperatura, ela vem nessa escala de Fahrenheit, certo? Fahrenheit é uma das escalas de temperatura, assim como nós temos o grau Celsius, que é o que nós costumamos utilizar aqui. Lá em outros países, eles utilizam o grau Fahrenheit, assim como também temos o grau Kelvin, certo? Então, esse grau Fahrenheit vai falar um pouco, esse livro vai falar um pouco sobre esse grau, essa temperatura para queimar papel, certo? E vai falar um pouco sobre esse autor do texto, que é um bombeiro. É um romance escrito por Ray Bradbury e ela tem uma visão muito presente da sociedade americana no futuro, certo? Então é bem interessante. E aí vocês vão, de acordo com esse texto, fazendo a leitura dele, certo? Vocês irão responder as questões 1, 2, 3 e 4. Na página 72, na questão 1, vocês irão ver que tipo de livro você gostaria de ler e discutir suas favoritas tipos de história, seus favoritos tipos de história, certo? Então, na letra A diz assim, Science Fiction, ou seja, ficção científica. Letra B, Horror, ou seja, histórias de terror. Adventure, que são aventuras. Romance, que é o próprio romance. Comedy, que é a comédia. E Mystery, que é o mistério. Então, vocês irão marcar quais são os tipos de livros que vocês gostariam de ler, certo? Então, de acordo com essa leitura, vocês irão ver de que se trata esse texto, se está encaixado em algum desses tipos de texto que acabamos de ver. Na página 73, na questão 3, são questões que são de acordo com o texto. Então, vocês vão sempre estar com o texto em mãos para responder, ok? Na questão 3, você vai sublinhar as palavras a que se refere os pronomes, certo? Sabemos que em inglês os pronomes pessoais estão divididos em I,
you, he, she. It, we, you e they. Certo? Aqui nós temos o singular e aqui nós temos o plural. Eles estão divididos dessa forma na língua inglesa. E aí, nas frases, no texto, eles utilizam bastante esses pronomes, para não haver repetição da palavra a que está se tratando. Então, de acordo com cada frase, você vai ver qual é a palavra que o pronome está se referindo, certo? Então, o pronome está entre aspas, vocês irão marcar qual é a palavra que esse pronome está se referindo na questão 3, ok? Na questão 4, vocês irão ler as questões e responder também de acordo com o texto. Então, as respostas estão todas no texto. Você vai lá, vê a pergunta e associa a resposta que está no texto, ok? No vocabulary, ainda na página 73, vamos falar um pouco de sequenciamento de palavras, certo? Então, sabemos que para contar uma história, nós temos que ter sequenciamento de palavras. Sabemos que toda história tem o início, o meio e o fim. Então, há uma sequência, certo? Nunca vai acontecer no final algo que esteja no início, certo? Então, tem que ter essa sequência de palavras. E aí, nós vamos aprender um pouco dessas sequências em inglês. Na questão 1, diz assim: Find and underline the words and phrases in the text. Tem lá um quadro com algumas palavras sequenciadas, como at first, then, next, after that, in the end. Então, são palavras que estão no texto e que estão em sequência. Primeiro tem at first, depois tem then, depois tem next, depois tem after that e depois tem in the end. Vocês irão achá-las aqui no texto e vão sublinhá-las, ok? Na questão 2, vocês irão enumerar os eventos de acordo com a ordem lógica. Então, como eu falei para vocês, os eventos, eles acontecem de forma lógica, certo? Então, primeiro para eu dormir, primeiro para eu acordar, eu preciso dormir. Então, a sequência é essa: eu durmo para depois acordar. Então, vocês irão enumerar essas frases que estão na questão 2 de acordo com essa sequência lógica, certo? No lesson, o lesson ele vai falar um pouco sobre talking about books. Falando um pouco sobre livros. Sei que vocês amam ler livros, sei que vocês têm bastante influência para isso. E aí nós vamos falar de 3 clássicos que está aí no livro de vocês, ainda na página 73. Tem lá 3 capas de livros: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, The Hobbit e Twilight. Tem esses três clássicos aqui de livros, onde vocês irão escutar o áudio para responder as questões, certo? Então, na questão 2, vocês irão escutar o áudio de 2 jovens que eles estão falando sobre um livro. Vocês irão marcar qual desses livros ele está falando, certo? Então, nós temos 3 livros aqui, mas 2 jovens estão falando apenas de um livro. Então, vocês vão marcar qual desses livros ele se trata. Então, vocês devem prestar atenção nas características que eles vão falar sobre esse livro, certo? Na questão 3, vocês irão marcar T se for true e F se for false, de acordo com o áudio que vocês escutaram, ok? Essa é a nossa atividade. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Podem mandar mensagens, que eu vou sempre estar tirando as dúvidas de vocês. Espero que todos façam e mandem para o meu e-mail, tá? Não acumulem atividades. Beijos, até a próxima aula.